Exercitar o lado criativo e libertador do isolamento é evitar que o túmulo surja ainda em vida. Ah, é porque existem pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Poxa, Walking por que Dead. tem solidão? Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Então, o livro de hoje é O Dilema do Porco-Espinho. Como encarar a solidão, de Leandro Carnal. O que você achou do livro, Adriana? Foi uma sugestão sua, Júlia, um livro muito bacana, realmente achei interessante. Acredito que todas as pessoas, sofrendo ou não de solidão, eles devem ler. Primeiro porque você consegue olhar um lado da solidão que não é só o da tristeza, mas tem a questão da solitude, que é algo que vai te acrescentar, que vai te trazer paz, que é um momento... Eu estava pensando, estava lendo outro dia nas redes sociais, as pessoas falando assim, os castigos do passado que hoje nós gostaríamos. Que é, vai ficar no seu quarto sozinho, menino? Eu vi isso também. Tudo que a gente precisa, né? Às vezes, é de 5 minutos sozinhos, hoje. Então, ele mostra esse lado. É um historiador muito bacana. Ele começa com a Bíblia e ele fala de história da arte, traz filósofos, fala de arte, de cinema, de livro. Então, ele mergulhou durante meses em leituras específicas sobre a solidão, traz um livro extremamente rico. Vale a pena, na minha opinião. Concordo com você. Muitas pessoas conhecem o Leandro Carnal muito pelos vídeos dele também na internet. Ele é muito ativo, né? E vê de uma simplicidade do falar, ele traz uma presença, né? Que você pensa que é leve. E quando você vai para os livros dele, não são. Pelo menos esse aqui não foi, eu achei ele denso. Para cada capítulo que você lê que tem um tema, né? Ele traz um pouco de densidade mesmo, de conhecimento, como histórico. A gente fala, meu Deus, que memória que ele tem, que ele vai trazendo referências, tanto de cinema, de filme, quanto de livros, excelentes no tema. Começando pelo próprio título, né? O Dilema do Porco-Espinho. Que é uma referência filosófica a Schopenhauer, que ele fala assim, que os porcos, quando estão muito próximos, eles se espetam e se machucam, e quando eles estão sozinhos, sentem frio. Então considera essa dualidade mesmo, de estar junto, socialmente, e estar sozinho, certo? Bem, isso mesmo. Então, isso foi o Schopenhauer, ele era extremamente mal-humorado. Então, ele estava na adolescência dele observando, e observava isso. E qual que é a alusão que o Carnal faz? Que às vezes é a própria vida em família. Você gosta da sua família, você pode amar a sua família, mas como ela te desnuda, como quando você está em família, você perde toda a máscara e eles também perdem todo o pudor em falar o que querem e o que não querem, às vezes nos incomoda, nos ataca. É mais picuinhas, né, de família, vamos dizer assim. Isso. Então, o porco-espinho seria isso. O espinho é quando você está perto do outro e o outro te afeta de alguma forma, te incomoda. Mas longe, como somos seres gregários, como estamos numa sociedade para estar juntos, quando a gente está separado a gente sofre, quando a gente está junto a gente tem que lidar com o outro. E ao lidar com o outro, a gente sente aquele espinho, sente aquela estocada, né? Nem tem que lidar com a gente mesmo. Tem que Porque lidar estar com o outro é também se desnudar. Então estar consigo mesmo, no outro, também é uma referência difícil, né, de lidar. Então, ele lembra, já na introdução, depois ele vai ter um capítulo só sobre isso, ele fala que o pior castigo, por exemplo, numa penitenciária é a solitária. E às vezes uma mãe, quando quer castigar um filho, fala, vou te deixar sozinha no quarto. Por quê? Porque a gente não quer ficar só. Então vamos pensar um pouco no que pode ter de positivo na solidão. E aí ele também traz a questão que o mundo de hoje, né, você vê com tantas cidades, que a gente hoje em dia, bem menos rural e muito mais uma complexidade de civilização mesmo, de tantas pessoas. A gente está tendo muita questão de solidão. E ele fala que foi até criado um Ministério da Solidão. Ah, é verdade, a Inglaterra, né, com a Theresa May, ela criou o Ministério da Solidão na Inglaterra. Como é que a gente precisou criar um ministério, vamos dizer, uma questão pública para estudar e analisar? Porque tem pessoas de idades, assim, que são, assim, os idosos, né, ali fala da questão dos idosos também na solidão. Então é preciso avaliar como é que a gente está, a gente com uma população de 7 bilhões e ao mesmo tempo estamos vivendo sós. E como lidar com isso, né?
Ele fala da questão positiva, a gente vai entrar aqui no livro, na questão da solidão que contempla, na questão da solidão que cria, mas também a gente vai entrar numa solidão vingativa, uma solidão de dor, que é essa questão que a gente precisa analisar como lidar, como viver entre essa visão de estar junto e de estar sozinho, certo? E aí, vamos indo. Então, no capítulo 1, que é Não é bom que o homem esteja só, ele já começa com a Bíblia. E ele fala uma coisa engraçada, machista, viu, carnal? Eu sei que você vai ficar chateado com isso. Que foi o primeiro recall da criação, foi Eva. Por quê? Adão. Não. O recall. O recall foi com a criação de Eva. Eva. Porque Deus criou todos os seres em pares e só Adão criou sozinho. E aí ele pensou, não é bom que o homem esteja só. E foi lá e criou Eva. Não foi Adão que reclamou da solidão, mas Deus quis dar uma companhia. E essa companhia, ela é uma companhia diferente o suficiente para que não seja o narciso do Adão, que ele não se veja projetado ele no espelho, e igual o suficiente como ser humano para que você tenha o diálogo. Então, a criação de Eva é justamente para trazer o diálogo, para ser companheira de Adão. E aí também nessa parte ele fala da questão do Darwin, né? Ele traz, junto com a Bíblia, fez uma referência com a área científica, e Darwin escreveu uma carta aos 29 anos sobre se deveria se casar ou não, trazendo todas as questões, né, da carta em si, que dizia que era positivo de estar com uma mulher ou não. Aí tem aqui, vou trazer um pedacinho do livro. Nem tudo eram flores. O casamento tolheria sua liberdade de ir e vir a qualquer momento. Ele seria limitado na busca de desejáveis conversas com homens inteligentes em clubes masculinos, hábito britânico. Pelo contrário, em vez de conversas inteligentes, seria forçado a visitar parentes. Crianças geram despesas e muita ansiedade para serem criadas. Há chances de atritos com a esposa. Darwin afirma que teria menos dinheiro para livros e o custo da alimentação subiria de forma expressiva. E aí ele vai citando outras questões, né? E ele conta aqui na história que ele se casou, mas que ele foi apaixonado, que ele viveu casado e que ele não foi triste. Teve 10 filhos e ainda continuou produzindo, né? E foi a esposa dele que insistiu que ele publicasse a teoria da evolução. Uau, né? Oh, meu uau. Uau. Então, já caminhando aí pro capítulo 2, que trata das redes sociais, ele diz que um dos agravantes do século XXI são as redes sociais, na questão da solidão. Porque cada ser humano com um smartphone na mão está conectado com o outro. Mas não quer dizer exatamente que ele esteja conectado. Sim, ele está virtualmente conectado, mas e o espírito, e a mente, os sentimentos? É um virtual que você tem uma autonomia, você tem controle sobre a relação. Não gosto, bloqueio. Não quero, não discuto, né? Então, assim, você dilui a sua responsabilidade por meio do controle. Você tem o controle nas mãos de uma relação. Então não é uma relação que você pode contar como era com os parentes antigamente, como o Darwin deu o exemplo aqui, né? E aí ele faz essa referência da catraca na caverna de Platão, que por meio da internet você pode ter um acesso, né? E você ao mesmo tempo pode não tê-lo, pode fechá-lo. E não existe como você ter uma solidão verdadeira, vivida, sentida, com a possibilidade de estar com o celular na mão, que te dá várias opções do que comer, do que vestir, né? De onde ir, com quem se falar. Então, assim, eu acho bem interessante quando ele fala isso. Em 1 hora que eu fico sem o celular, ele já me deu diversas opções. Os aplicativos já me ofereceram o que comer, o que vestir, o que falar, com quem falar. São os algoritmos, né? Acho que você tem que escrever um livro sobre a República dos Algoritmos, porque eles conseguem ler sua vida, saber exatamente para onde você vai, conhecer mais de você sobre você mesmo, se você desconfiar. É a entrada do quantum e não do quali, né? A gente está num mundo cada vez mais quanti do que quali. É bem interessante que nessa questão do Schopenhauer com os espinhos. Esses espinhos são as famílias, em parte as famílias, os amigos às vezes mais próximos, qualquer pessoa com quem você tem que conviver, seja no trabalho ou não, né? E no momento que você tem a ilusão da companhia nas redes sociais, você perde um pouco a convivência em família. E quando você perde a convivência em família, do meu ponto de vista, você acaba não aprendendo a viver em sociedade. Porque é em família que a criança e o jovem aprendem a viver com o outro.
é na dor. Ele fala da dor e faz aquela referência do grão de areia. Mas eu não vejo a família como dor. Não, mas a relação do outro no sentido de dor, porque qualquer coisa que me estranha, qualquer coisa que me diverge, como a gente, por exemplo, que é diferente, eu não vou conviver, não vou aceitar, não vou ter que, ou seja, ceder no caso de um casamento, né? Então, a questão que ele fala da relação com o outro é de saber viver a dor. E também na solidão, saber viver a dor. É porque muitas vezes a gente vai numa fluidez, num flow, que não vive aquilo. A gente quer estar feliz o tempo todo. Tem a tal da droga da felicidade, né, que se busca. Mas o interessante que eu falo da dor é que, por exemplo, é por meio da dor, vamos dizer, da concha que consegue virar uma pérola, que a areia entra ali, que incomoda e que ela consegue transformar aquilo numa outra coisa. Tem uma coisa bem interessante desse livro que ele fala que é a clara em neve. Que a clara tá ali, transparente, mas quando você bate ela, que você põe a fricção e a velocidade, ela se torna na clara em neve, que depois faz um suspiro, faz várias coisas. E foi através da dor que ela se transformou em algo melhor. Então, seria importante a gente conseguir compreender a dor como um passo de transformação pro melhor. Mas não ficar nela também, Não. porque ele também fala disso, né? Que existe a solidão do vingativo, né? A gente vai buscando aqui que ele fala um pouco disso também. E o que é interessante dentro das redes sociais? Que os jovens, hoje em dia, eu vou me considerar jovens também, às vezes a gente tá conversando com alguém e conversa 2 minutos com a pessoa, olha o WhatsApp. Conversa 3 minutos com a pessoa, olha o WhatsApp. Nessa geração atual aí de 16, 20 e poucos anos, até início aí, até próximo dos 30, não é um problema. A pessoa não se sentiu desconectada, não se sentiu desrespeitada porque alguém olhou o celular. Ao contrário das gerações mais antigas, né? Que se você pega o celular, a pessoa já se incomoda. Poxa, não tá prestando atenção em mim? Então, muito disso é a percepção. Então, muito do impacto que a rede social pode exercer na vida das pessoas, tanto por bem quanto por mal, ela varia conforme a percepção. Eu trago até por conta do meu filho, que tem 12 anos. As relações sociais dele, dos amigos, quando se encontram, é baseado com o celular. Ou tira uma foto, ou conversa, ou responde, ou tá falando e não tá prestando atenção. Ele não tem a sensação de que se eu converso com ele, peço, presta atenção. Pra ele, essa visão multiflexível de percepção de várias, seja do celular e seja conversando, é normal. Esse sentimento é nosso, do tipo, para com o celular, presta atenção em mim, olha pra mim. Existe até grupos, né, de amigos. Uma certa idade fala, todo mundo deixa o celular aqui antes de começar a conversar e viver, seja no bar, na casa de amigo, né? Tem essa referência também, pela idade. Então a idade traz essa percepção de estar prestando ou não atenção. Agora, o que eu achei bem bacana é que ele fala que as rupturas geracionais, elas são muito fortes no século XXI. Porque no século XXI, onde tudo aconteceu, de repente você teve uma internet, você conseguiu quebrar todos os tipos de barreiras, né? Você saiu de um... Se você for pensar, as grandes mudanças, elas foram acontecendo aos poucos ao longo dos últimos séculos. E o século XXI, ele traz diferenças. Então, alguém com 90 anos, por exemplo, alguém que estava ouvindo Carmen Miranda na infância. Alguém, por exemplo, meu pai tem 74 anos. Ele, até os 40 e poucos anos, ele não tinha acesso à internet, não tinha acesso a nada. Então, era um mundo completamente novo. A velocidade, né? Tem um livro que fala muito disso da velocidade, se eu puder citar aqui, que é o Gestão do Amanhã. Ele fala muito dessa questão da velocidade. Ele fala também da questão da epidemia do suicídio, da depressão. Mesmo a gente tendo tanta rede, tanta oportunidade, vamos dizer assim, de não estar totalmente na solidão, a gente tem uma grande epidemia de suicídio. Karnal acredita que em algum momento as redes sociais elas podem responder o que Schopenhauer queria com o dilema do porco-espinho. Por quê? Porque você tem a proximidade, mas não se aproxima. Então, a sua proximidade está a um dedo de você. Se você quer colocar uma foto, tem 130 curtidas, 300 curtidas, você está feliz que você é uma pessoa popular, uma pessoa que engaja. Mas, se alguém vem conversar com você sobre algo que não te agrada, você também está a um dedo de bloquear. Então, foi o que você falou lá atrás, né? Você, é como se tivesse colocado essa catraca na caverna de Platão. Então, se você tem essa autonomia para dizer com quem conversa, de que forma como não conversa e de que forma que bloqueia, porque qual que é o problema hoje em dia na relação das pessoas normais? Tem aquela pessoa chata que você tem que aguentar. O que é o chato? O chato é aquele que te retira da solidão sem lhe oferecer companhia. Eu achei incrível isso também. Eu fiquei pensando em quantos chatos existem na vida. Pois é. Então, se você tá de cara a cara com o chato, você é obrigada a lidar com ele. Mas se ele tá na internet, você vai lá e bloqueia e pronto.
Então, se você, uma vez que você faz isso, que você bloqueia, que você tem toda essa autonomia, a rede social hoje seria a resposta para o dilema. Então, você tem uma aproximação, mas que não te afeta, não te agride, te dá calor necessário. É uma superficialidade, você também não é o eu totalmente. Eu acho interessante a gente até trazer essa questão da depressão, do que está acontecendo agora, que o Whindersson colocou no Twitter dizendo que ele tá com depressão, não sei se você viu, e ele é um cara extremamente risonho. Nossa, o Whindersson é o do YouTube, né? E ele era super alegre, sempre o tempo todo bastante sociável. Então, assim, que a gente vê que a depressão e o que se mostra lá fora nem sempre é a realidade. Então, é preciso de trabalhar essa essência da gente, né? Que é o viver totalmente. Ele até fala dessa questão que também não estamos vivendo, né? Então, eu acho bem legal essas análises filosóficas que ele traz também. É um historiador, tem muito conteúdo denso, mas tem umas visões filosóficas bem interessantes. Quando você nas redes sociais, você tem o controle remoto da vida na mão. Só se aproxima de você quem você quer. Da forma como você quer. Você aparece do jeito que você quer. Então você pode vender toda a ilusão. Eu posso mudar de sexo nas redes sociais que ninguém vai saber que eu não sou uma mulher, que eu sou um homem. Você sabia que teve uma menina que fez durante um mês várias fotos e botava fundos diferentes e roupas diferentes e fingiu que viajou o mundo inteiro e ela não saiu do lugar, do quarto dela? Não, tem gente que faz isso com exercício. Tira uma sessão de fotos durante o dia inteiro com 15 roupas diferentes e parece que a pessoa tava malhando. Então, como é o mundo da fantasia, um mundo que você cria o que você quiser, ele, em tese, deveria ser a resposta para o dilema do porco-espinho do Schopenhauer. Mas ele não é. E ele não é por quê? Porque ele é superficial. Uhum. É a história lá de Santo Agostinho que a gente leu no livro Na Política para Não Ser Idiota, né? Que Cortella lembra do você não pode matar a fome com pão pintado. Então as redes sociais, por mais que elas prometam e que elas te ofereçam o que você precisa ter para ser feliz, que é estar rodeado de 1 milhão de amigos, você acaba sozinho. Então, por isso a depressão, porque você não tá convivendo. Não é o viver de verdade, né? E a questão também que eu acho interessante é do controle. A gente quer ter controle. Você entende que o ser humano ele busca esse controle. Mas é aceitando o não controle da vida que a gente vive e é feliz. Porque se a gente quer o controle na mão pra estar com alguém ou não estar com alguém, postar algo ou não postar algo, entendeu? Mandar um oi, um áudio. Quantas vezes a gente manda um áudio e a pessoa vai ouvir depois de 2, 3 dias? Eu tenho amigos bem mais jovens que eu, né? E assim, de 20 e pouco, você vê que manda uma vez muito depois que ele vai ler, ouvir e tal. Então, são relações distintas mesmo, são jeitos de agir diferentes. Mas o que acontece? Por meio das redes sociais, isso inclui WhatsApp, isso inclui coisa do seu smartphone, você tem um controle. E a vida não tem controle, né? Tem um caso bem interessante que ele conta de uma pessoa que ela trabalhava, era uma moradora de Barranco Alto, que era bem longe. Para ela trabalhar, ela tinha que sair de casa, pegava mais de 1 hora de moto para ir para outro município para poder fazer o trabalho. Quando colocaram a internet em Barranco Alto, ela começou a fazer todo o trabalho dentro de casa. Então é engraçado que ela se isolou em casa, mas ao mesmo tempo que ela parou de ver as pessoas, parou de pegar ônibus, no caso dela era moto, ela se isola para sair da solidão. Então, sem sair de casa, ela está rodeada de pessoas, do trabalho que ela consegue fazer, né? Então, vencemos a solidão, ficamos mais sozinhos em meio à rede? Essa é a grande pergunta, né? Então, na rede social, a gente está mais sozinho ou a gente venceu a solidão? Eu não vou responder porque eu vou falar que é mais sozinho ou venceu. Porque a solidão, ela tem que ser vivida. E ela tem que ser vivida de forma a chegar, a sentir a dor, a viver. Eu gosto muito da referência que ele traz à solidão, de várias vertentes de solidão, que depende de como você as vive. Exatamente, é a percepção. Porque pra mim pode estar ok, tá em casa, beleza. Pra outra pessoa mais animada, mais dinâmica, pode ser ruim. Ele faz até essa referência da casada, a gente falou, né? De casada, de solteira. Tem a solteirona e não tem a casadona, né? A sociedade também bota uma percepção do tipo, aquela que vive sozinha tá sofrendo. Fala, oi, ela deve estar muito feliz escolhendo qual é o programa que ela vai ver, pagando as contas dela e ela tendo que dividir. Então, assim, e não significa que está sozinha também, né? Então, assim, é uma visão que a sociedade coloca e que como você vive essa solidão é que é importante.
a percepção dessa solidão que traz sofrimento, que muitas vezes a pessoa se isola porque eu não sou bom o suficiente, eu tenho baixa autoestima, eu não tô legal, quem sou eu pra me relacionar? Às vezes é a vingativa de si mesmo, e aí faz mal pra si. Mas tem aquela solidão que é do artista, que é daquele que vive em si, vai na essência e traz alguma coisa, né, positiva, que vive, que cria, que, enfim, bem legal. E é engraçado que tem uma parte que ele fala da questão dos encontros, né, das pessoas, que muitas vezes ela tá no encontro, ela tá olhando aquele celular e prefere estar imerso em um monte de WhatsApp, um monte de Instagram, Facebook, a dar ouvidos a quem tá na frente dela. Às vezes tem uma pessoa na frente falando, ela não quer interagir. O que aconteceu com a gente enquanto ser humano? Porque, na verdade, por meio das redes, a gente se junta em grupos de mesmo interesse. Eu não tô com uma pessoa diferente, isso não é uma comunidade. Eu tenho a impressão que o celular, ele me reflete. Porque sou eu conversando comigo mesmo. É um narciso, extremamente narciso que a gente cria, né? Então, assim, por exemplo, quando ele fala isso num livro, eu achei super interessante. Grupos de interesse não são comunidade. Por quê? Porque a gente não vai viver sempre... A gente participa de grupos do Facebook, que são interesses em comuns, né? Tem lá, eu participo do grupo de mulheres que viajam sozinha. Então eu participo do... Sei lá, está participando do grupo de podcasters. São pessoas que estão falando de um conteúdo específico. Você não vai ter divergências. Você vai ter ideias, opiniões, sugestões. Agora vai viver o atrito disso. Conviver com a diferença mesmo, né? Aí é outra história. Pois é como se tivesse milhares de opções, mas dentro das opções que a gente tem, a gente só quer aquela que nos reafirma. Estamos virando especialistas em nós mesmos. Que é o efeito bolha social. Eu me junto em grupos iguais e essa experiência de estar com iguais não me leva ao diferente. E quando eu vejo um diferente, eu me assusto. Por quê? Porque eu não fui criado para viver o diferente. Você não aceita. Eu não vivi, eu não criei, não tive educação para isso, né? É engraçado que ele está dizendo assim, que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos registra que triplicou o número de casos de pacientes com transtorno narcisista de personalidade. Os problemas mentais, a gente está tendo problemas mentais, episódios de aumento da epidemia do suicídio, da depressão, transtorno de narcísico. O que está acontecendo? Que a gente está tendo uma epidemia de problemas mentais. A gente vai para outro livro depois que a gente vai falar sobre isso também. Porque aqui agora a gente tem uma reconfiguração do eu real e eu virtual. Quantos eus a gente tem numa só pessoa, né? Como é que ela vai viver com todas essas questões e se encontrar? Por isso que a solidão e o social fazem parte dessa contradição do ser humano. E para trazer maturidade. Claro. Porque você só consegue viver com diferente se você é maduro. Se você é complexo de pegar todos esses fragmentos e viver eles só. Em você, com o outro, né? Na família, enfim. Eu até acho que vou trazer uma referência pessoal. Minha família, ela é bastante distante. Não distante no sentido de se você precisa de algum problema, nada disso. Mas a questão é que a minha família pequena, morava aqui em Brasília, minha família toda do Sul, a gente se encontrava pouco. E a família pequena mesmo, né? De 4 pessoas, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Estamos separados, enfim. Meu pai já casou de novo. E assim, eu tinha muita vontade de ter aqueles domingos de familhão, sabe? Eu sonhava com eu olhava todo mundo indo na casa de vó, gente, minha família lá pequenininha, né? Frango assado e tal, aquela coisa do domingo. E eu ficava sonhando em ter família grande. E vivenciei, né? 2 relacionamentos que foram casamentos, nunca casei no papel, mas já me relacionei com 2 casamentos e me separei. E eu vivia a família dos outros isso. E aí você começa a ver os problemas que é estar junto com os outros. E com o tempo, eu cheguei, assim, hoje eu falo pro meu filho, converso com ele, eu tenho o prazer que a minha família seja pequena, eu tenho prazer. Horror, Júlia. Não é ruim isso. Não tô dizendo de forma nenhuma que é pra ter grande ou pequena. Eu tô querendo dizer de uma aceitação, entende? Porque muitas vezes quando a gente olha do outro e que deseja do outro, não tá vivendo aquilo que é seu. Se como eu tô sozinho e quero estar no social, eu não tô vivendo o meu sozinho. E quando eu tô no social e quero estar sozinho, eu também não tô no social. Então, assim, é uma percepção de realidade, um prazer no que eu estou vivendo muito grande. Acho que eu tô ficando velha. Depende muito das famílias, porque a minha família é pequena, na verdade minha família é toda do Rio de Janeiro, mas aqui eu moro com meu pai. Meu pai e minha mãe são daqui. Na verdade meu pai é carioca, minha mãe é paraense, né? E tenho 2 irmãos e a família é exatamente isso. Só que a família do meu marido é muito grande. E aí o final de semana que a gente vai pra lá... Não vou falar nada, então... Não vou mais falar nada. Não é porque depende das estruturas, entendeu? Se você tem pessoas que estão cooperando, então, por exemplo, minhas cunhadas, minhas sogras, são pessoas que são cooperativas.
elas estão sempre procurando o melhor, são pessoas magnânimas de uma certa forma. Então, aí junta... Ouve esse podcast, viu? Marido, eu gostei, hein? Elogio. Então, assim, são pessoas que estão querendo sempre resolver conflitos. Eles não são criadores de problemas. Eles solucionam conflitos. Então, aí junta meus pais, junta todo mundo, então você tá sempre em festa. Até quando as crianças brigam, de alguma forma a gente consegue resolver. Não estou falando que é perfeito, que todo mundo tem suas dificuldades, né? Já dizia, se não me engano, Caetano, que cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, tem uma parte bem interessante aqui do livro que ele fala sobre a solidão. Não, essa questão para pontuar só da família é isso. Que eu acredito que existem... Não vejo a família como sendo sempre um espinho. Um problema. Não é só aquela visão de que não importa retrato, né? Não consigo ver. Porque se você tá disposto a pôr a mão na massa, se você tá disposto a viver em família e perceber que ali são as pessoas que mais te amam, que são as pessoas que mais querem estar com você, e que os problemas são justamente por esse excesso de amor, a gente consegue crescer e caminhar junto. Ai, que lindo, esse excesso de amor eu gostei, é verdade. Mas assim, tem que... Enfim, não vamos entrar nessa questão de família, senão a gente vai mudar a questão do livro aqui. Aí eu vou voltar para a questão da solidão interativa. Que ele diz assim, que nós podemos passar horas na internet. E sermos incapazes de ter uma única relação com o ser humano. Então, talvez seja isso que nos traga a solidão. Porque por mais que você tenha a sensação de pertencimento em relação à internet, ela não te devolve nada. Porque é como se você estivesse beijando o espelho. Bem, a rede social e o mundo líquido, a gente tem muito o que conversar. Por isso que eu acho legal o nosso podcast ter esse objetivo de desenvolvimento humano, mais inquietações da vida moderna. Porque a gente não tem como só falar de desenvolvimento, de psicologia, entendeu? Filosofia, porque filosofia também permeia os dois, mas, por exemplo, de PNL, como você ser melhor, sem você olhar o outro lado, que é o mundo que está acontecendo. Não é? A gente vai ler Bauman, Vamos junto, vamos crescer aí bastante. O objetivo é isso. Então, a questão é importante lembrar que a solidão não é sinônimo de estar sozinho e que a companhia não se funde com a ideia de estar acompanhado. E aí eu também quero trazer um pouco da visão de homem e mulher que eles falam, que eu acho bem legal. Podemos ir pro 4º capítulo? Não, você vai pular o terceiro? Não, eu só pude pular, né? A segunda vez não. Não vou pular o terceiro, não. Tá, vou esperar. Eu acho que eu gostei do 4º. Vamos no terceiro, primeiro que fala de solidão, solitude e livros. Então tá. Primeiro ele diz o seguinte, muito da sua solidão você pode reverter lendo o livro. Porque quando você está mergulhado no livro, você está vivendo outras histórias, você está passando por outros momentos, outras vidas, pelo menos você se distrai e aprende. Você tem a companhia de todo o protagonista do livro, de todo, né, enfim, o enredo. Então assim, o homem nasce só, vive só e morre só. O amor e a amizade dão-nos a ilusão, momentaneamente, de não estarmos sós. Isso aí, Orson Welles. Eu tinha 17 anos, eu lembro como se fosse hoje. Foi a primeira vez que eu peguei um ônibus sozinha para ir pro Rio de Janeiro. E eu tava sozinha e eu pensava assim, isso é igualzinho à morte. Você faz um caminho longo e faz ele sozinho. E é isso. Uau, que legal, que percepção interessante que você fez. Que idade você tinha? Não era muito novinha não, tinha 17 anos. Meu pai me segurou até quando ele pôde. E não tinha condições de pegar avião, né? Então era de ônibus mesmo, porque é por Rio. Então, é isso que a gente precisa perceber. A gente vai estar sozinho em vários momentos críticos da vida. Mas a gente não precisa viver só. A gente vai ter as amizades, a gente vai ter a família. Basta a nossa disposição em transformar esses momentos de dificuldade ou não em momentos melhores. Ele fala da experiência, que a gente não está tendo experiência de viver, né? Por conta dessas redes. A experiência do ser no mundo de viver diminuiu, porque a gente só tem o espelho do Narciso, não tem um diferente. Né? Ele traz também o Elipasia, que é o Filtro Invisível, que é um livro, anotei, quero muito ler. Fala sobre essa questão dos algoritmos, né? Ele diz o seguinte, que como esse capítulo fala sobre livros, ele diz que o artista sabe que precisa de momentos isolados para poder gerar o belo. Mas que o belo precisa do outro para ter a visão. Quem que vai enxergar uma arte feita? Você tem um momento da solidão de produção, mas você tem um momento do social, daquela criação. Mas você não pode estar o tempo todo também cheio de gente, porque como é que você cria? Não tem como. Você precisa, né? Então o ser humano, voltando, ele é gregário, ele precisa do outro, mas ele também precisa estar em alguns momentos sós. Ele fala de Van Gogh, né? De criação. O leitor voraz dos feitos e glórias de outrora torna-se solitário em seus sonhos.
que é o Don Quixote, uma citação que ele faz sobre Don Quixote. Fala também do Robinson Crusoe, também, da questão do naufrágio, de como ele conseguiu ultrapassar por meio do autoconhecimento, né, a solidão dele. Porque como ele traz vários conceitos, nesse caso do Robinson Crusoe, é a solidão produtiva. A solidão positiva, né, que é de crescimento. Porque enquanto ele estava sozinho, ele precisou se defender de perigos, das intempéries, da falta de alimento. E a fé dele se fortaleceu. Então ele Robinson Crusoe vai nessa saga e vai se aprimorando, né? Uhum. Então essa é a solidão produtiva. Então você tem solidão virtual, você tem solidão produtiva, você tem solidão vingativa. Essa eu achei interessante quando você tem uma solidão que não te produz nada bom, você não tá com essa solidão criando, né? Você não tá com essa solidão se aprimorando, né? Não é uma solidão também, vamos dizer, superficial das redes, né? Mas é uma solidão negativa, enquanto você se fecha completamente, estando junto ou não com alguém, que a gente também fala dessa questão de estar casado, mas estar se sentindo só, uma solidão a dois, que deve ser horrível, né? Ou então uma solidão que te faz olhar como não capaz de conviver ou de estar com o outro, que o não merecedor disso, né? Acho forte. Então, dentro da literatura, ele traz também a questão da solidão imposta pela culpa. Então, é como se a pessoa se transformasse num pária e acaba acreditando que a redenção seja impossível. Eu vi um filme muito legal, que é o Gênio Louco. Ele não cita aqui, mas eu recomendo. Que é justamente da questão da solidão pela culpa. Não vou dar spoiler. Tá. Mas ele fala também de Bhagavad Gita, que é a questão do budismo, a solidão que você traz autoconhecimento, que é uma solidão contemplativa, quando você se conecta com a natureza, quando você se conecta com meditação, no meio de processos que te aprimorem a sua percepção de estar no mundo, né? De quem você é e de como você está no mundo. Tem uma coisa aqui que ele fala sobre a solidão filosófica. Aqui, quando tem uma parte que ele fala aqui que é o velho e o mar do Hemingway, que é o fato do velho estar sozinho no barco e lutar por dias com um enorme peixe, confere grandeza à façanha de Santiago. Da baleia, né? Da baleia. E aí Santiago também, pois anos lhe foram roubados, destruíram seu corpo, seu rosto, mas os olhos cor de esperança continuaram vivos, sem indício algum de derrota. A solidão imposta pelo tempo, pela circunstância, tornou-se vitorioso no final. Claro que existe a refinada solidão filosófica. É o caso da solidão buscada por Ralph Waldo Emerson, filósofo, ensaísta e poeta norte-americano. É na solidão que se encontra o trabalho da criação, porque o homem, embora ainda novo, mas tendo já provado a primeira gota da taça do pensamento, acha-se por isso dissipado, enquanto as árvores e abenças parecem corruptas. A questão dos insights, né? Porque não tem como, se você estiver sempre fazendo alguma coisa, você não vai ter insights. E aí ele começa com a parte da solidão feminina. Então eu vou me redimir quando eu brinquei no início dizendo que era machista, porque acho que carnal pode ser qualquer coisa menos machista. Ele traz, e é muito angustiante esse capítulo, porque ele traz a questão da solidão feminina na literatura e diversos exemplos de como as mulheres, elas eram tratadas, né? Assim, então a mulher vai ser a dona do lar, então ela é obrigada a cuidar dos filhos, ela não trabalha fora, ela não tem a parceria do companheiro. Depende do marido pra tudo. Pra tudo, ela cria aquelas crianças, de repente aquelas crianças elas crescem, o sentido da vida dela some quando as crianças vão embora, você tem o síndrome do ninho vazio e ninguém tá preocupado com essa mulher. Aí eu vou trazer uma referência que ele fala que os homens faziam produção técnica, etc. E as mulheres tinham que ter a substituição da ação pelo amor. Entende? Os homens agiam, os homens trabalhavam, ou produziam, ou escreviam. Ele conta até de textos de Kate Chopin, não sei falar o nome, escritora norte-americana, nascida em 1850, em São Louis, Missouri. Teve 6 filhos e somente passou a escrever após a morte do marido. Quando ela ficou viúva. Por ser mulher, é impressionante frisar que a sua produção literária ficou esquecida de 1850, quando ela começou, até 1960. Então a mulher que produzia não podia produzir, tinha que ser substituída pelo amor de cuidar dos filhos e de estar em casa, né? Era a visão da época. E posteriormente à criação desses 5, 10, 20 filhos, ela tinha a sensação do síndrome do ninho vazio, de que eles iam embora, né? E existe esse sentimento até hoje. Eu acho que a gente tem que trabalhar
para que a gente crie filhos autônomos, eu sou muito a favor dessa visão, a gente tem que trabalhar para filhos que voem, porque existem pessoas que sejam pais, mães, que criam filhos inseguros para estarem consigo e não terem essa sensação em momento algum, porque não querem perder o sentido de vida delas, que é essa criação. Mas aí vai se dar mal. Mas eu tô dando um exemplo de solidão e do medo de viver a solidão. Mas essa pessoa que faz isso, ela vai se dar muito mal. Claro que a gente sabe que o filho fraco, né, vai estar embaixo da asa dela o tempo todo, ela vai ter que ter essa condição de cuidar o tempo todo, né? Você vê aí que existe até uma referência hoje no mundo, que são os filhos cangurus. Tem 30 anos e estão morando ainda juntando. Já teve até um Globo Repórter sobre isso também, os filhos cangurus. Que tem projetos de vida, às vezes até de estudar mais, crescer mais, enfim. Não estou dizendo só negativo não, dessa referência. Mas vale também pensar que síndrome do ninho vazio é algo que tem que ser trabalhado no casal. Ele também fala de uma frase interessante. Quando os filhos nascem, ou é um estresse no casal, ou é o fim, né? Tem uma parte do livro que ele fala disso também. Tá no capítulo 6 também. Então, no caso da mulher, ninguém pensaria em perguntar se ela era feliz durante essa criação dos filhos, né? E quando você tem a saída dos filhos de casa, que você tem a síndrome do ninho vazio, aí ele coloca assim, que a juventude escapara pela janela dos anos e dera luz à velhice estéril e isolada, sem perspectiva alguma. Nossa, isso me doeu tanto, fiquei tão triste. Isso é porque ele fala da Virginia Woolf, que pra mim foi uma mulher espetacular e que, enfim, teve um fim trágico. E é isso, porque você às vezes você se dedica tanto àquele laço, se dedica tanto a fazer as coisas da melhor forma possível, de repente você é abandonado, você chega na velhice sozinho. Ou porque você educou mal, ou porque as pessoas têm personalidades diferentes e elas se tornaram mais egoístas do que você poderia imaginar. Eu acho bem complicado. Porque a visão de que quando está só depois de ter vivido pela família ou para a família, né? Aqui, essa que eu estava tentando procurar essa referência da Virginia Woolf. A solidão de Virginia Woolf era mais uma solidão interior e não física. Dolorosa às vezes, mas extraordinariamente frutífera. Conta um pouco dela também, pra saber o que eu tô falando. Ela foi uma inglesa, uma escritora que... Ela era filha de historiador de uma enfermeira, então ela teve uma educação muito rica. Ela pôde estudar. Mas acabou que em um determinado momento ela sofreu um abuso, ela foi estuprada por 2 primos. Então, apesar dela ter uma cabeça muito livre, ela passou a vida inteira dela com medo, porque ela não sabia quando que essa violência poderia acontecer de novo. E no final ela acaba se suicidando. Mas foi, enfim, uma escritora muito importante. Você vê que por meio da criação, né, ela tinha uma solidão e ela conseguia, no meio da solidão, sair um pouco do... Ela considerava que a solidão ela era importantíssima para ter a produção literária dela. E aí ele vem e fala de Faulkner com o livro A Rosa for Emily. Enfim, é bem legal. A gente não vai contar todos os detalhes, porque senão... Ele fala também da Clarice Lispector, né? Que é essa questão da solidão. Eu tava buscando aqui outra parte do... Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Que é aceitar essas sombras, né? Por isso que a gente fala dessa questão de viver o social e viver a solidão. Uma solidão que não... tá com o celular na mão não é uma solidão vivida. Uma solidão que você tá com o outro sem estar com o outro não é uma solidão vivida. Você tem que sentir ela e chegar na dor do homem e ver se ela produz alguma coisa, né? Eu acho legal isso. Eu aceito a minha sombra, eu olho os meus erros, eu tô diante de espelho comigo mesma, em quem eu sou, porque quando eu tenho uma solidão minha com o outro, quando eu enxergo o outro em mim, é quando eu consigo me abrir de novo pro mundo, né? Isso. Então, esse capítulo, o capítulo 3, ele traz vários personagens, que são personagens que a gente pode imitar, que a gente pode fugir deles, todos pra dar uma certa clareada nas ambiguidades do ser humano. E uns a gente reconhece, outros a gente evita. Então, é realmente um capítulo bem interessante. Não temos o que a gente não se reconhece, mas conhecemos para conhecer o outro dentro da gente. Pode ser. As dualidade. Vamos lá. Seu capítulo que você gosta? Deus da Solidão? Uhum. Vamos lá, é meu? Será que eu gosto dele? Vou pensar, vou ver se eu decido isso. Mas você eu posso mudar de opinião, não posso? Você não tinha pulado pra ele? Ele fala sobre o ermitão, fala de Antão. Porque aí tá, esse Deus que lá na frente falou que tinha que ter um outro, que era ele depois agora vai valorizar o ermitão. Né? Ele fala, a dualidade da Bíblia, eu acho ótimo, vamos lá. Essa é a questão do cristianismo. Você tem no cristianismo, ele fala do cristianismo, do islamismo
e do judaísmo. Só no cristianismo você tem aquela figura da pessoa se isolar para ir viver uma vida isolada da sociedade. E eu lembrei da Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, que ela diz o seguinte, que até esses ermitões, eles precisavam ser produtivos. Eles se isolavam, geravam conhecimento e traziam conhecimento para poder dissipar. Porque tem que ter o retorno, né? Eu também adoro a Lucilena, estou até na Nova Acrópole fazendo aula de filosofia. E assim, o que acontece? Uma solidão em que você vai, vive lá fora, vive esse momento fechado, fora do social, você precisa depois levar aquilo que você produziu. Porque é muito mais fácil ser ermitão, tá? Convenhamos, que a gente falou de família. Não tendo uma família da Adriana na sua vida, entendeu? Não tendo a família que soluciona os seus problemas, gente, ela é a pura solução. Não, tem problema. Tô brincando. Eu não quero dizer que ela seja motivo pra me afastar dela. Não, ok. Não, mas eu quero uma dessa, sabe? Hashtag fica a dica. Não tendo a família da Adriana na sua vida, você tem que voltar pro social. Depois desse seu tempo de solidão, desse tempo de produção. Até Jesus Cristo foi pro deserto. Ele fala, né? Do deserto como solidão. E aí, e depois ele volta. Vamos lá. O Buda também ficou lá embaixo da árvore um tempão, ok? E depois ele passa os seus ensinamentos. Então, assim, ser ermitão e estar naquele momento é doloroso. Você passa pelos suas sombras, pelo seu diabo, pelas suas tentações de você mesmo. Eu acho muito legal que ele traz essa referência também, da questão de você se questionar em audição, visão, né? Para que você possa sentir o seu coração, mas depois você tem que levar isso pro mundo, né? Você tem que de alguma forma voltar pro social. Eu achei bem legal nessa questão do ermitão, quando ele fala da liberdade, que ele diz que a lógica da Bíblia é muito interessante, porque você testa a sua fé o tempo todo. Porque a fé que ela não é testada, ela não é uma fé válida. Porque crer quando tudo tá fácil, é fácil, né? E ele lembra da questão do episódio de Jó, que enquanto ele adorava Deus, o diabo dizia que ele era justamente adorava Deus porque a vida dele estava fácil. Então Deus tirou tudo, tirou saúde, tirou riqueza, tirou família, e ainda assim Jó creu. Acreditou mesmo diante de um deserto em sua vida. E aí depois ele acaba sendo recompensado, porque o deserto ele é metafórico, como sinal de crescimento na fé. Que é passar pela dor e conseguir sair dela, né? Ele fala, deserto, eu até anotei também, deserto de libertação, que é o eremita religioso de libertar-se. Porque na multidão é muito mais difícil de ver os seus pecados. Claro, você tá ali socialmente sendo aceito, como é que você vai ter? Você tem que estar sozinho para você se enxergar, né? Não com esses narcisos desses grupos. E você está sozinho, se enxergar, ver suas sombras e conseguir ultrapassar isso, né? É bem legal que quando ele fala dos desertos, e tudo isso dentro da tradição católica, tá bom? Ele diz que comer e beber, eles são, na tradição católica dos pecados, origem dos pecados, são indícios de todos os tipos de desejos. Então, você no deserto, você fica às vezes sem comer, sem beber, passando uma dificuldade para você vencer seus demônios. Ele fala, deserto da solidão é provação. Então, tem assim, não adianta nada você ter uma solidão que você bebe todo dia. Se você bebe todo dia, você está anestesiado da sua própria dor. Então, ele traz essa questão do pecado, nessa visão da tentação do diabo, no comer, no beber, né? Eu achei interessante também. A humanidade de Cristo, ele chega a desconfiar de Deus, porque ele fala, Deus, por que você me abandonou? Então, ele chega a questionar isso, né? Questionar essa existência de Deus. Ele fala, desconfiança que Deus o abandonou. Aí ele fala que é uma morte para um renascimento. Desconfiar do próprio juízo dele. Aí ele fala da audição, da fala, da visão, para conseguir encontrar o seu coração. Que é a renúncia do mundo para viver o sagrado. Eu tenho uma visão diferente ali na crucificação, né? Que ele diz, Pai, por que me abandonastes, né? É o que diz a Bíblia. Eu estava tentando lembrar, Pai, por que me abandonastes. Não, eu não acredito que ele tenha questionado isso? Questionado Deus. Assim, está escrito na Bíblia, mas não acredito que essa foi uma forma de questionar, não. Porque Jesus, ele era a prova viva, né? De que ele veio trazer o amor. Quando Jesus veio, ele fez vibrar a terra, porque ele trouxe uma palavra que ninguém conhecia, que era uma palavra de amor. Até no finalzinho, ele na prova da cruz, quando ele entrega uma mãe para falar para Maria, Maria que está seu filho está aqui sua mãe, que ele entrega não deixa a mãe sozinha, apresenta ela para João. Diz para um dos ladrões que encontrará ele no céu em breve, ele é extremamente
divino nesse momento. Ele pede para beber água e dá um vinagre. Então eu não acredito que Jesus tenha duvidado em nenhum momento. Acho que ele sabia que estava por acontecer, mas só deve ter ficado extremamente triste com essa população que a gente é. Porque a gente é um ser humano muito ruim, na verdade, de um ponto de vista. A gente tem tanta coisa para ser valoroso, mas o egoísmo às vezes nos mata. Mas o que eu gostei muito quando Karnal diz que dos deuses, de todos os deuses, o único que foi homem foi Jesus, né? Que ele traz a humanidade exemplar. Ele viveu em absoluta humanidade. Então, dentro da tradição judaico-cristã da solidão, os profetas, patriarcas, eles têm sonhos, presságios, conversam com Deus e recebem dele alguma iluminação. E normalmente essa iluminação ela vem de um isolamento no deserto. Entre os muçulmanos, também tem a questão. Maomé, eu não sabia que Maomé não sabia ler nem escrever. Eu vi também aqui, não sabia também não. E aí Maomé, ele é obrigado, até que o Torá, ou Alcorão, né? Ele decora, e as pessoas ficam rindo dele porque ele fica recitando, porque parece que o anjo Gabriel chegou pra ele e fez ele recitar, e ele decorou assim. Mas dentro do islamismo não tem essa tradição de isolamento. E fala também da questão da... Eu lembrei muito da flor de lótus nessa parte, né? Que há um ditado árabe que nos serve de pista para o começo do nosso raciocínio. A semente só pode germinar na obscuridade. Então é indo nas profundezas das sombras é que a gente consegue se renascer e encontrar a luz, né? Aí fala da solidão que traz essa transcendentalidade, essa espiritualidade também, né? E assim, uma frase que eu terminei, que é a solidão abandono, foi o que a gente falou. A solidão abandono é o reverso possível da solidão contemplativa. Eu acho importante a gente analisar isso, porque muitas vezes a gente fica numa solidão que ela não está produzindo e nem está conectada com a natureza, não está consigo mesmo, com a sua própria natureza, você tá ali só, vamos dizer assim, ruminando o problema, entendeu? Com a cabeça cheia. E ali não vai sair daquele mesmo, não vai sair daquele marasmo. Porque é preciso, vamos dizer, chegar na dor para sair uma produção. Por isso que eu também falo muito isso até pro meu filho, né? Que ele tá novo, e eu falo, filho, vamos trocar um pouco o consumir para produzir. O que você está produzindo? Vamos produzir alguma coisa. Porque às vezes a gente está na dor, escrever uma poesia. Se a gente está num momento, qualquer que seja, que você puder botar pro papel, seja que você está pensando alguma coisa, ou desenho, você tem que produzir de alguma forma para sair. Só consumir. Rede social é consumir do outro, entendeu? Então assim, vale a pena você pensar em como produzir, né? E se às vezes você está numa solidão, abandono, você não consegue produzir nada para poder sair daquilo de você e você voltar pro social. É bem interessante isso. E diz que a solidão, ela meio que fundou as maiores religiões e práticas religiosas, com Buda, Jesus, Maomé. E tem a imagem do solitário, que aí vem o capítulo 5, né? Que arte e cinema em busca de isolamento imagético. Eu li esse capítulo todo pela madrugada, então muitos desses filmes eu já tinha visto, então foi bem interessante. Foi um capítulo que eu passei rápido por ele. E ele traz algumas questões. Tem a parte de filme, mas uma coisa que me interessou foi a questão de Magritte, que ele disse o seguinte, que Magritte ele pintou um cachimbo e embaixo escreveu, isso não é um cachimbo. Então se não é um cachimbo, é a representação, é um símbolo de um cachimbo. Considerando que o que se escreve também não é um cachimbo, em quem que você acredita? Na representação ou na letra? É semiótica total isso aí, né? Lembrei Percy, lembrei meu professor Yazbek, se ele ouvir esse podcast da gente. Totalmente, que se a representação é mais importante do que o próprio produto, né? Então, e não é um cachimbo, porque era uma pintura. Era uma pintura. Então, e aí, enfim, aí ele vai desenvolver toda a questão da solidão dentro das artes, no cinema. Diz da obra, né? Mudamos a obra e eu a cada reencontro, né? A gente falando de imagem. Ele também citou aqui, que eu achei interessante, a autora Olivia Lang, no livro A Cidade Solitária. A autora nos diz os temas de Warhol. Invariavelmente ela abordava a proximidade e a distância entre as pessoas. A ideia de intimidade e estranhamento. Porque muitas vezes um solitário, ele tem dificuldade de intimidade. E aí ele traz fala, na vida pessoal foi um acumulador, traço característico das pessoas com problemas sérios de intimidade. Porque se você acumula objetos, talvez seja uma forma de construir barreiras materiais, dentro das quais me protejo e me escondo. E as redes não podem ser isso também? Uma sensação de você vai e volta? Ou a bagunça do seu quarto.
Totalmente, né? concordo também. Então, assim, uma amiga minha que me ensinou isso, Adriana, quem não arruma a cama, não arruma a vida. E é isso, quando você você arruma a sua cama, você deixa o seu quarto arrumado, você dá uma certa clareza na sua mente. Eu falo, casa é a sensação onde você tá, você tem que se sentir em casa, né? Sentir em casa, se você tá bagunçado, ela representa aqueles seus sentimentos também, né? Fala um texto também, eu achei interessante. Um estratagema de enorme apelo à solidão, vindo de alguém cujo medo da rejeição era quase tão intenso quanto seu desejo por intimidade. Então existe esse lado dúbio, né? De me prendo e ao mesmo tempo eu desejo, né? Vai falar da solidão dos velhos, solidão do artista, reforça tudo isso, né? Uhum. É um capítulo bem interessante, fala da questão do pessimismo, enfim. Eu acho que é um capítulo que vale a pena as pessoas lerem. E ele lembra um artista americano, que é Hooper, que ele traz a solidão na cidade. Então ele amplifica a questão da solidão na sociedade. E um quadro dele muito conhecido é um que tá todo mundo sentado numa lanchonete e a solidão ali naquele ambiente. A solidão das pessoas que estão almoçando junto e não estão se vendo, enfim, né? Falar da melancolia. Ah, e traz outro conceito de solidão indiferente, a falta de conexão afetiva. É, totalmente. Porque se você não tem essa conexão afetiva, não adianta você estar junto. Que é o casamento, que ele fala dos casamentos de duas pessoas, que é uma solidão tão grande de duas pessoas estarem juntas e não estarem se sentindo, né, feliz, e que muitas vezes antes da separação você vivencia isso. Eu que vivi 2 relacionamentos, você vivencia aquela solidão. Na verdade, eu não vivi tanto essa parte da solidão, porque eu sou muito agitada, eu olhava e falava, será que eu quero pro resto da minha vida? Será que eu não quero? Como é que tá hoje? Eu penso até às vezes como uma rota meia. Você tá andando na rota, se de repente mudou a rota, mudou a rota, né? E a gente tem que viver essa solidão de ser a gente mesmo. Nasceu sozinho, vai morrer sozinho. E agora a gente vai entrar no capítulo que foi o melhor de todos. Que a Adriana adorou, né? Você também. Que é o capítulo 6, que fala das solitárias. E não são as mulheres solteironas, tá? As solitárias. Só pra fazer uma referência. São as casadonas. Não são as solitárias, tá? Nem é aquele bicho que tá na minha barriga, ó. Solitária de fome, não é. Não, é outra coisa que me deixou triste, que me fez pensar muito na questão do idoso. Que ele diz que os idosos eles vão pra festa. É comum você ver idosos nas festas, mas eles estão normalmente num canto, porque ninguém deu a ele o poder de falar e nem se permitiu ouvir. Então ou ele não fala porque ele não vai ser ouvido, ou porque ele simplesmente já cansou. E aí ficam pessoas com muita experiência, com uma bagagem enorme. Muito conhecimento nos cantos da festa. Com dificuldade locomotora, não imagina? Nos cantos só olhando. Então essa parte do idoso foi uma coisa que me deixou triste. E eu fiquei pensando que a gente realmente teria que ter políticas sociais voltadas pro idoso que está mais isolado. Eu penso até nas pessoas que, por exemplo, se aposentaram e não têm filhos. Eu conheço várias pessoas que não se casaram, se aposentaram, amigos, jornalistas mesmo, e que hoje são aposentados, não têm um dia a dia no trabalho, no social no trabalho, não tem um filho, não tem... Como é que vive essa solidão, né? Então, ele tem que partir para uma produção literária, para as artes, aprender a tocar um instrumento. Consertar carro, enfim, né? Tem de tudo. Tem que arranjar um hobby. Isso mesmo. Não, totalmente a favor. E nem acho que as pessoas que estão juntas não estão sentindo essa solidão, que é aquilo que a gente falou do casamento, né? Que aí ele fala, né, que a delícia de estar junto do companheirismo com a necessidade de só haver vida em casal ou no casal. Tem que saber viver o junto e o separado, né? Tem uma parte engraçada que ele diz que hoje o casamento é o reverso do amor romântico ou do amor sertanejo. Porque sertanejo é dor, né? Ai. Então, às vezes, você tem uma intimidade, mas o outro não tá ali. Você tá falando, o outro não escuta. Às vezes você tá apaixonado pelo WhatsApp, mas você chegou em casa, você tem que enfrentar o outro e o outro já não te agrada mais. Então tem muitos dilemas dentro de um casamento que esse capítulo ele aborda. E a vida... Paradoxos da vida conjugal. Vivemos numa solitária incompanhia indesejável. Jesus! Gente, o mundo tá moderno. Eu gostaria de dizer que tem Netflix pra você ficar sozinho, tem outras coisas pra você fazer. Tocar brincando, tá? Não é um objetivo de pormenorizar a situação. Mas assim, a gente não precisa mais também, né, desse tipo de sentimento. Isso é muito doloroso, porque eu acho que, enfim... Mas você tem que abrir um canal de diálogo, eu acredito. Porque você também não vai viver apaixonado
O tempo todo. O tempo todo. Concordo plenamente. Isso seria uma coisa ensandecida, né? Você viver como se tivesse um elevador subindo e descendo no seu coração o tempo todo. Acho que isso não existe. Mas você pode ter o companheiro, você pode ter com quem conversar, com quem trocar ideia, com quem trazer um projeto novo, com quem dividir experiências. Mas para você ter projetos novos, você tem que ter a sua autonomia, né? Sim. Então, a autonomia é indispensável para qualquer relação a dois, né? Fala muito disso também, acho legal. Ah, a questão dos filhos, que foi uma referência que eu achei interessante. Ele diz o seguinte, que os filhos de um casal saudável são sinônimo de crise. Foi o que eu falei mais cedo. E o sinônimo que não vai bem significa um fim. Totalmente. É totalmente, sabe por quê? Ok, que você tem 2 nenéns e tá tudo lindo e a família da Adriana é diferente, que soluciona os problemas. Ótimo, daí fica a dica. Mas quando nasce uma criança num casal, por exemplo, você deixa daquela vibe do casal, se o casal é sociável, tem que diminuir a sociabilidade pra cuidar da criança. Mas é porque você tem que abrir mão de você. É isso que as pessoas precisam entender. Não existe só o eu o tempo todo. Quando você tem um filho, você tem que abrir um pouco a mão, abrir mão de você. Não é 100% de você, é um pedacinho de você. E você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, se você encontrar alguém que consegue entender isso, o problema é que as pessoas são egoístas. Não, os planos têm que ser conjuntos também, né? Então, assim, se as pessoas conseguirem abrir mão delas, do tempo delas, do sono delas, e pensar assim, eu estou ajudando na construção de um outro ser, eu estou fazendo parte dessa vida, eu estou fazendo diferença nessa vida, é nesse sentido que eu digo. Que é dar sentido a ter um filho, que é essa convivência. Mas que há diversas situações difíceis também, a gente não tem que... Não, você tem discussão, você às vezes não tá disposta a aguentar um monte de coisa, e engole muito sapo. Não, e também você às vezes não tem maturidade para lidar com a situação, se você é muito novo, enfim, para ter um filho, etc. Eu acho que vale pensar nesse lado, porque a gente tá aprendendo junto, ser mãe e ser filho, tudo estão aprendendo junto, né, na relação. E aí, nessa parte que eu acho legal que ele coloca, que é o seguinte, que quando você tem um filho, se torna um triângulo, né? Então, assim, uma relação a dois vira um triângulo amoroso. Sendo que a mãe, às vezes, vai gostar mais do filho. E é óbvio, né? Óbvio. Desculpa, marido. Mas é óbvio. Marido, corta agora o podcast, ouve só até aquela parte da solução dos problemas. Não, mas é óbvio que você tem um filho, seu coração é 100% dele. E aí você encaixa o outro ali, né, meio apertado. E aí quando você tem o segundo filho, você passa a ter um quadrado amoroso. Aí uma mãe se dedica a um pai se dedica ao outro, e você tem 2 casais que não são originalmente o primeiro casal. Você tem que aprender a se transformar. Isso. Concordo plenamente, tem que aprender a se transformar. Pra poder estar junto, né? Por isso que eu falo que muito tem que aceitar a complexidade do mundo, gente. Tem. E saber que vai ser monótono, saber que vai ser difícil, mas o importante é o que você está construindo, pra onde você está andando. E depois aceitar o síndrome do ninho vazio, porque vocês vão voltar a ser um casal quando os 2 filhos crescerem. Não, mas a gente é um casal. Não, ok. A gente larga os meninos com a sogra, tem que elogiar a sogra. Gente, esse podcast é para a família de Adriana, em casa, gostaria de fazer uma dedicatória especial, entendeu? Mas muita família não tem esse apoio. Pois é, esse é o problema. Não é esse o problema, especificamente. Não vou entrar em situações porque dá pra você terceirizar alguns problemas e resolver. É difícil, tem que existir rede, seja familiar, social, etc. O objetivo tem que ser em conjunto, tem que ser planejado, tem que esperar as coisas... Enfim, e tem que ter paixão e sentido. E se não tiver, tudo bem separar, entendeu? Por isso que eu já... Tudo bem também. Tudo bem, mas você vai ficar vivendo infeliz a vida inteira? Claro que não. Eu Está solitário, como encarar a solidão? Meu amigo, isso aqui não é um livro pra você com 7 hábitos mais eficazes pra você lidar com a solidão. Ele não tem esse nenhuma vertente de solução. O livro tem uma vertente de mostrar que existe historicamente, imageticamente, no cinema, em questões de filosofia, situações da solidão e como viver isso. É bem um caminho do meio, eu acho, que a gente tem que aprender a lidar. Se eu fosse buscar uma questão de solução, é caminho do meio, né? É budismo total. É o equilíbrio, equilíbrio em tudo. Aí ele até fala nessa questão do idoso, olha, não há problemas em pagar por bons cuidadores, que pode ser um caminho para a solidão. Você já pensou? Porque imagina, aí ele fala, inclusive ele mostra uma pesquisa em que nem sempre é no cônjuge que é a pessoa mais próxima do idoso. Não. 80% dos idosos dizem que eles gostam mais das filhas e dos netos.
E que muitas vezes é a mulher que ainda tem que ficar cuidando, né? Ainda existe essa visão machista do mundo, né? Porque se você não tem condições de você pagar por um cuidador, porque as famílias mais abastadas, elas conseguem, né? Ter um enfermeiro, 2 enfermeiros, do mesmo jeito que eles terceirizam a criança, a educação da criança, eles terceirizam o cuidado do idoso. Mas se não é assim, quem que cuida? Pois é. É a mulher que acaba cuidando. Pois é, tá vendo? É uma questão social. É uma questão social. Isso que me deixou... Nossa, eu fiquei muito triste. Eu fui lendo esse livro e Gente, vamos melhorar. Não eu fique fui me triste. entristecendo. Que ele diz o seguinte, que a pessoa vai ficando velha e o mundo de referências formativas se vai antes de nós. Você vai olhando um álbum de fotografia e é como se você estivesse olhando praticamente um obituário. Então, o mundo acaba antes da gente, as nossas referências vão embora antes. Por isso a gente tem que se atualizar. Não tô dizendo pra ficar um velho do jeito de jovem, mas a gente tem que estar inserido no mundo. Por isso que existem grupos hoje em dia de idosos, existe gente com 80 anos fazendo esporte. Você tem que estar inserido no mundo. Tem que estar inserido. Aí ele lembra de um autor, que é o Elias, que ele escreveu A Solidão dos Moribundos, e ele diz o seguinte, como ele, justamente com 80 anos, ele estava fazendo esporte, e as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, você nessa idade ainda nada? E ele conta que ele se sentia um equilibrista. Por quê? Porque é como se ele estivesse familiarizado com a corda, estivesse ali em cima, sabendo que ele estava pisando um pé na frente do outro, né? E estava indo, que ia chegar do outro lado, mas que lá embaixo estava todo mundo esperando a hora que ele ia cair. Então ele se sente um equilibrista. Porque na vida vai vivendo isso, porque no final o que sobra pra gente a não ser a saúde? Porque se a gente nasce e morre sozinho, o que nos sobra a não ser saúde? Volte lá no plano no poder da ação, crie PNLs, faça sua força e mantenha a saúde, porque o que te sobra quando você dá no final da vida? E é por isso que ela tem que ser vivida num sentido. Ele até traz no começo do livro, e se você vivesse a sua vida de novo, se você tivesse o direito de fazer replay, né? Eu mudaria algumas coisas. Pois é, mas então ela é uma só, então até onde que a gente pode ir, né? A história do ser humano é a história da solidão registrada nas paredes das cavernas de Lascaux ou nas redes sociais. Tá vendo? Vai da caverna à atualidade. Totalmente. E aí vai chegando na conclusão, né? Que ele fala da boa solidão também, sentimento de não precisar do outro, perceber que sim, necessito do outro, porém não de forma absoluta. Transforma a solidão em potência criativa e sem a carga da humilhação da solidão patológica. Se você sente muita tristeza quando os filhos saem de casa ou as férias começam, estaria para o autor chegando a hora de experimentar uma solidão de verdade. O cultivo da solidão é o cultivo do outro que nos habita, que é o outro dentro da gente, né? Essa é uma parte enorme que ele fala sobre a questão das penitenciárias, das solitárias, que as pessoas, né, que quando elas são punidas dentro do isolamento, com a própria solidão. Que elas muitas enlouquecem, né? E inclusive há o questionamento que não é o tipo de modelo de punição que traz solução também, né? Diz que nos Estados Unidos isso é muito utilizado, na Europa bem menos. E qual o resultado disso, né? Para uma solução de sociedade também. Pois é. Isolar-se é perceber coisas que o cotidiano e a multidão não permitem. Isolar-se é ouvir a si e ao outro em si. Ele falou uma frase também que eu achei tão forte. Custa energia sorrir quando você quer berrar. Isso quer dizer o quê? Porque você... Bem, vamos trazer aqui. É compreensível a solidão para fugir do mundo cheio de incômodo. As pessoas nem sempre são agradáveis. E nós, muitas vezes, não queremos ser obrigados à gentileza eterna. Custa energia sorrir quando você quer berrar. Seu sentimento, né, naquele momento. Fugir da multidão virou um produto de luxo. Áreas mais reservadas no avião, por exemplo, custam mais caro. Não sei se é bem pela solidão, né? Porque avião são 3 lugares, um do lado do outro. Não, é tudo apertadinho, tem gente que vai pra ter espaço. Restaurantes, etc. Hoje em dia, quanto mais solidão você tem, mais caro é, dependendo do local. É difícil você ter isso. Esses momentos também, vamos dizer assim, multidão. Praias isoladas são mais caras, não diz aqui. Sair do grande grupo é privilégio extremo. É engraçado que se você tá numa idade útil, né? Você tá produzindo, tá trabalhando, você tá inserido nesse mundo capitalista, você quer poucos momentos de solidão e de tranquilidade. Você vai envelhecendo, vai tendo novos valores, vai tendo outras percepções da vida, ficar sozinho já é mais angustiante. Ou às vezes é mais positivo, que você deseja. Mas assim, essas pessoas aí, mais da metade da população de 70 anos na Inglaterra, que foi outro estudo que ele citou,
tá morando sozinho. E muitas vezes a pessoa morre, vão descobrir isso 2, 3 dias depois. Por isso tem o Ministério da Solidão. Há uma necessidade de análise, tanto da depressão quanto de uma questão social muito grande, né? Então, na verdade, a gente tem aí essa dualidade entre estar junto e estar só, entre ser bom e estar só e quando é negativo. O quanto que as grandes cidades estão trazendo situações de questões mentais, de isolamento maior ainda do que na época rural, enfim, né? Eu acho que vale entrar trazendo um finalzinho aqui, que ele fala: desconfie de quem se isola sempre. Desconfie ainda mais de quem nunca se isola. Confie pouco em quem vive conectado. Não, a gente entrou essa parte, eu acho que vale também de finalizar mais um pouquinho do livro, que seria: terminaremos todos solitários em um túmulo algum dia. Exercitar o lado criativo e libertador do isolamento é evitar que o túmulo surja ainda em vida. É porque existem pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Essa foi a maior. Mas é verdade, eu vivo morto, né? Vamos dizer assim, é um solitário. Poxa, por que tem solidão? Porque tem solidões que a gente vive e que são extremamente positivas. São produtivas, são criativas. Não tem morte na solidão, nem sempre. Gente, eu vou ter crise de riso. Então, ficamos por aqui. Nosso próximo livro vai ser A Sociedade do Cansaço, onde a gente vai dizer muito do que a gente disse no Poder da Ação, porque o filósofo coreano é completamente contra essa visão positiva. Por isso que a gente entra com inquietações. A dualidade aqui não é só da jornalista e da publicitária. A dualidade aqui é de livros também, conceitos. É legal. Então é isso. Muito obrigada.